Oi, pessoal. Oi, pessoal. Bem-vindos aqui ao T-Visão. Bem-vindos aqui ao T-Visão, pessoal. Hoje, falando sobre vinhos, nessa segunda-feira à noite. Hoje a gente vai falar sobre o tanino dos vinhos. Quem aí já bebeu vinho e ficou com aquela sensação de boca seca, de secura? Ou quem já ouviu a expressão, esse vinho aqui é tânico, esse vinho aqui tá duro, esse vinho aqui tá puxando na boca. Esse vinho aqui tem que dormir mais um pouco. Quem já passou por isso? Bom, a boa notícia é que esse vinho ele evolui, ele não vai ficar assim áspero, duro e agressivo para sempre. Ele justamente precisa dormir para acontecer essa evolução que eu vou falar para vocês como é que acontece aqui. E isso que causa essa sensação na boca é o tanino, é aquilo que puxa na boca, como se fosse assim comer uma banana verde. Isso se chama adstringência do vinho. Você já passou por isso? Já percebeu essa sensação ao degustar um vinho? Bom, sem o tanino, gente, não tem essa textura de veludo no final. Sem o tanino, não existiria um vinho macio e aveludado depois que ele já evoluiu. E sem o tanino, não existiria também a necessidade de envelhecer em um vinho, porque basicamente essa é a maior função de envelhecer, é provocar essa evolução, esse arredondamento, amaciamento desses taninos duros. Bom, os taninos, eles são o quê? Eles são do grupo químico dos fenóis. São polifenóis que são potentes antioxidantes. E eles estão presentes principalmente nos vinhos tintos, porque os vinhos tintos são feitos em contato intenso com as cascas das uvas. E os taninos, então, eles estão nas cascas. Né? Os fenóis, que grupo é esse? Não vou falar aqui de bioquímica, mas qual é a função dos fenóis? Eles protegem as plantas contra os insetos, contra os raios ultravioleta. Eles são o quê? A pele que fica por fora da baga. É a pele, e sendo a pele, ela é a interface da fruta com o mundo exterior. Mesma coisa a nossa pele, né? Isso que nos separa, assim, do mundo exterior. Então, ali estão os elementos de proteção dessa fruta. É a pele das frutas. Então, o tanino também está presente naqueles elementos lenhosos, no engaço, que é o esqueleto do cachinho de uva, nas sementes das uvas, e também nos barris de carvalho. E quanto mais novo o barril de carvalho, mais tanino ele passa para o vinho, porque ele está presente nesses componentes aí de madeira. Boa noite, pessoal. Oi, Simone. Oi, Shisley. Oi, Fabiana. Bem-vindas. Que bom ver vocês aqui. E assim como os taninos, os fenóis, os polifenóis, são antioxidantes que protegem a fruta, eles também protegem o vinho. Então, o que eles fazem no vinho? Desaceleram o processo de oxidação. Eles colocam lá uma trava, um freio, para que não aconteça tão rapidamente esse processo de oxidação que termina por evoluir todo o vinho e acabar com o ciclo de vida dele. Então, ele faz o quê? Ele poupa o vinho de evoluir. Ele espera com que essas reações sejam lentas e tudo isso que vai fazendo o vinho se transformar nessa coisa maravilhosa que a gente é apaixonada. E na degustação, então, o que acontece? O tanino ele pode ser percebido como na boca, como uma sensação tátil que é. Já falei de adstringência, de mesma sensação de comer uma banana verde, ele começa a travar, a puxar na língua. Nos vinhos jovens, quando os taninos eles estão assim agressivos, eles provocam uma sensação assim de súbita falta de saliva, que causa aquela secura na boca.
experimentem passar um algodão na língua ou então passar um papel toalha na língua. É a mesma sensação que acontece quando os taninos estão assim bem agressivos, quando o vinho está jovem. Isso também é chamado de boca cheia, enfim, secura, de um modo geral. Nos vinhos amadurecidos, daí então já evoluíram. O que acontece? Essa sensação se torna leve, prazerosa, aveludada, como se fosse comer um pêssego perfeito. Fica redondo, macio. E é por isso que a gente, às vezes, tem vantagem em deixar um vinho parado, quietinho, mais um tempo. Como é que a gente sabe isso? Se a gente abrir na safra ou próximo da safra e estiver provocando essa sensação, e esse vinho tiver um teor alcoólico bom, aí você consegue envelhecer. Geralmente são os vinhos tintos que têm esse potencial, então a gente pode deixar dormir mais um pouco. Eu tenho aqui, eu separei aqui 2 vinhos depois para degustar. Eu tenho um Shiraz aqui, 2017, e tenho um Cabernet Sauvignon 2019, do ano passado. Então, esse Shiraz 2017, eu não tenho aqui hoje, mas eu já provei o mesmo vinho da safra de 2019. E a diferença é nítida no tanino. O da safra de 2017 é muito mais aveludado. E o outro vale a pena deixar dormir. Não abrir ainda. Simone está dizendo que já sentiu essa sensação de secura na boca, de pegar e passar um papel toalha na língua e a gente até pode confundir isso. Então, presta atenção, cuidado para não confundir com a sensação de sede causada pela desidratação de beber álcool. Então, sempre que a gente bebe uma bebida alcoólica e não toma água, a gente fica levemente desidratado, porque o álcool provoca isso. Então, ele pode dar uma sensação de sede, que confunde com secar a boca do tanino. Então, para isso não acontecer, a gente sempre que for beber um vinho, deve tomar água junto. Então, a gente tem que estar sempre ali com o copo de água. E esse que é o correto, sempre beber um gole de vinho, um gole de água, e a gente fica bem no final. Ou então não vai dormir sem tomar um copo d'água, um bom copo d'água bem grande antes. Então, não confundir também o termo seco do ausência de açúcar residual nos vinhos. O vinho seco é aquele cujos açúcares foram todos fermentados e convertidos em álcool. Então, esse termo seco, vinho seco, é o vinho que tem ausência de açúcar residual perceptível, que é diferente de secar a boca, e que é diferente da secura da boca da gente estar com sede ou em processo de se desidratar, né? Então, presta atenção. E como acontece a evolução dos taninos? Então, nos vinhos jovens, que termos que a gente usa para descrever quando o vinho é jovem e o tanino está super, assim, duro? Então, a gente vai usar termos como agressivo, firme, tânico, estruturado. O tanino é um elemento de estrutura, porque é ele que permite que um vinho possa envelhecer e acontecer esse fenômeno de aveludamento. Portanto, aquele vinho que amadureceu, então, ele vai ser o quê? Macio, redondo, aveludado, sedoso. Faça você uma experiência e procure no mercado vinhos, o mesmo vinho de safras diferentes, uma mais antiga, um vinho tinto, uma mais antiga, uma mais atual, e prove os dois. Você vai ver a diferença. Vou dar um exemplo que a gente tem bastante no mercado, que é o Cabernet Sauvignon, que é uma uva super famosa, bastante popular. Então, vocês podem provar, compre do mesmo vinho, mesmo produtor, mesma marca, de safras diferentes, e abram e provem, experimentem para vocês verem a diferença. E a cor, né? Antigamente, havia, assim, uma presunção do tanino olhando a cor dos vinhos. Se o vinho era super tinto, uma cor, assim, super intensa, e a gente presumia que o tanino também seria
potente. Mas hoje em dia não é mais assim. Então, a cor dos vinhos tintos não é mais indicadora de alto nível de tanino. Antes, os vinhos, eles precisavam, assim, de amaciar pelo tempo, e eles eram mais envelhecidos, e, portanto, mais caros. Então, assim, levava mais de 10 anos ficavam, assim, mais de 10 anos envelhecendo, e isso, claro, que provoca um outro perfil de produto. Mas isso é muito caro e muito difícil. E, naturalmente, acabava se tornando aveludado, porque depois de todo esse tempo, é óbvio que isso ia acontecer. Mas, assim, hoje em dia, o que acontece? O mercado quer ter prazer imediato. E nenhum produtor quer ficar esperando 10 anos. É muito caro isso. O mercado, a maioria do mercado não vai pagar por isso. Então, hoje em dia, o que se quer? Se quer o vinho mais pronto possível, mais perto da safra. Então, se quer aquele vinho super saboroso, aromático, com cores intensas e com tanino aveludado, o mais próximo possível da data do lançamento. E isso a enologia moderna se encarregou de fazer. Hoje os vinhos estão assim, mas em maior número nessa forma, nesse estilo. Os vinhos que estão no mercado, que vamos dizer assim, são 90% do que tá, da produção do que está no mercado está pronto para beber. Né? Então, quanto à harmonização, qual é a dica aí para vocês? O vinho tânico, ele limpa o paladar daquelas comidas assim mais gordurosas, pratos à base de queijo gorduroso, de massa gordurosa. Então, ele limpa o paladar. Então, eles são combinações perfeitas para esse tipo de comida. E, de preferência, então, que sejam degustados junto com a comida. Porque se forem degustados sozinhos, como eles são muito potentes, agressivos, a tendência é não ser assim tão apreciados. Eles ficam melhor com esse tipo de comida. Deixa eu trocar aqui, vou ligar aqui o meu celular que está descarregando a bateria. Bom, e eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de variedades de uvas tintas, conforme a intensidade do tanino. Então, vinhos com tanino em baixo nível, taninos baixos. As variedades Barbera, Gamay. Quem não ouviu falar do Gamay Beaujolais ou Gamay Beaujolais, o vinho da Páscoa, né, o primeiro da safra, um vinho de corpo leve. Pinot Noir são variedades de uva que tem baixo teor de tanino. Taninos moderados, a Carmener, a Grenache, Malbec, a Shiraz ou a Syrah, o Zinfandel primitivo. Embora Malbec e Shiraz sejam uvas assim que resultam vinhos super encorpados, quando o assunto é tanino, elas são mais moderadas. Então, assim, não seca tanto a boca como aquelas variedades de tanino acentuado, que são a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Montepulciano, Nebbiolo, Petit Syrah, Petit Verdot, vinho do Porto, Sangiovese, Touriga Nacional, Tempranillo. Todas essas aí vão ter os taninos bem acentuados, né? Então, observar direitinho para não errar, prova, faz as suas experiências em casa e são as melhores combinações para as comidas mais gordurosas, né? Então, eu trouxe aqui eu trouxe um Shiraz, que aqui, enquanto estou dando a aula, eu deixei eles aqui pegando e eu tirei da geladeira, porque hoje, embora a gente esteja no inverno, hoje o dia está quente, e eu deixei eles refrescando um pouquinho. E eu tenho aqui uma Cabernet Sauvignon de 2019. E então, assim, eu queria degustar e contar para vocês um pouco o que acontece. A minha expectativa, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Então, essa sendo o Shiraz, eu tenho os taninos moderados, e essa, Cabernet Sauvignon, os taninos acentuados. Então, vamos provar.
Eu já consegui sentir a astringência, a sensação de banana verde, de caqui verde, que já pegou na língua. Bastante, né? Com a Shiraz. Mas não é nada agressivo, ele é bem arredondado. Dá para perceber que tem um tanino, mas não é agressivo. E essa aqui trava muito mais a língua, muito mais. E além de ser uma variedade onde o tanino naturalmente é acentuado, o Shiraz é de 2017, então ele já dormiu mais, e esse Cabernet é de 2019. Então, assim, esse aqui tem que dormir bem mais. Ele vai aqui, olha, mais 1, 2 anos tranquilamente, vai continuar sendo legal, assim, de provar. E aí, você já sentiu isso tudo? Você sabia disso tudo? Gostou? Ficou sabendo alguma coisa diferente? Me pergunta aí que agora eu consigo ler as perguntas, se tiver alguma pergunta. Se não, a gente se vê no próximo sábado aqui no T-Visão, para mais uma aula de degustação, de vinho, desse mundo de vinho maravilhoso aí que a gente adora. E aí me digam se já provaram, façam o teste em casa, observem, prestem atenção na degustação. A Simone está dizendo aqui que não conhecia sobre os taninos, né? Por que causa essa sensação de travar a língua? Ela diz que ela vai testar. Isso testa mesmo, observa. E aqui eu nem estou degustando, fazendo toda a degustação, mas o meu objetivo aqui era comparar os taninos. Eu queria ter pego o mesmo vinho de safras diferentes, mas eu fui no supermercado, eu não consegui encontrar hoje para mostrar para vocês. Mas mesmo assim, com as dicas da aula de hoje, vocês já conseguem testar vocês mesmos. Certo, pessoal? Obrigada por vocês terem vindo e até a próxima segunda-feira para mais uma aula aqui de vinho aqui no T-Visão para vocês aí que são apaixonados como eu. Um beijo e até a próxima aula.